Olá, que Deus o abençoe nesse dia tão especial. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25, palavra do Senhor Jesus dizendo: "Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes?" Nós estamos começando a nossa nova série de podcast, A Bíblia Tem Todas as Respostas. E o episódio desta semana é sobre ansiedade, atingindo em cheio a ansiedade. A Bíblia tem resposta para a ansiedade, um tema tão comum em nossos dias. E é interessante que muitas pessoas até assumem o fato de serem ansiosas, como se isso fizesse parte da constituição física e orgânica daquela pessoa. Particularmente, eu, por recomendação médica, tomo um remédio para regular o meu índice glicêmico associado à alimentação e a exercício físico. Então, costumo dizer para minha esposa: eu vou tomar o remédio e não tomar o meu remédio. Até porque eu não sou o farmacêutico responsável pela fórmula química daquele remédio e nem tampouco desejo assumir que aquele remédio faça parte do meu corpo. Pois sei que se o Senhor Jesus se agradar de mim, Ele poderá me curar. No entanto, enquanto isso não acontecer, ou até mesmo se Deus não quiser me curar e regularizar o meu organismo, eu sei que eu posso, pela fé, tendo confiança e esperança em Deus, viver glorificando a Deus. Porque eu fiz essa ilustração. Porque, infelizmente, muitos, como eu disse, chegam a afirmar que eu sou ansioso. A pessoa diz: eu sou ansioso. Aqui não é simplesmente uma questão semântica, mas eu creio que realmente a pessoa está assumindo que possui ansiedade, como, por exemplo, possui unhas, possui dedos, ou possui pés ou mãos. Não é estranho esse comportamento das pessoas? Por que isso acontece? Via de regra, a ansiedade, o estresse e a depressão são terminologias que o mundo acadêmico adotou como se fossem científicos. E por isso o mundo moderno embarcou definitivamente nesta canoa furada. Mas afinal de contas, podemos medir a ansiedade? Níveis de ansiedade, como se dizem por aí os experts? Existem realmente marcadores biológicos que garantem cientificamente que uma pessoa ou está passando por ansiedade? Gostaria que realmente existissem esses marcadores, mas infelizmente não existem. Mas o que a Bíblia diz sobre a ansiedade? Do medo que nos assedia dia e noite? Ou da preocupação que ronda o nosso coração? Precisamos enxergar e verificar como a Bíblia fala sobre a ansiedade. Temos na Bíblia palavras como temor, medo e até mesmo ansiedade. E elas se relacionam entre si. Por exemplo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento usam as expressões temor do homem. Provérbios 29 e 25, João capítulo 12, verso 42 ao 43. A mesma expressão, temor do homem. Em segundo lugar, medo de perder coisas temporais. Você se lembra de Lucas capítulo 12, verso 4 a 5, medo ou ansiedade, ou medo ou preocupação, também podem estar ligadas à circunstância que não podemos mudar. Provérbios 3, 25 diz assim: não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Gênesis capítulo 4, verso 14, após Caim ter matado seu irmão, e diante da maldição e do juízo de Deus, ele disse: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O que fazer em relação à ansiedade, ou medo, ou à preocupação? Mas eu posso lhe fazer algumas perguntas nesta manhã.
creio que você deve responder primeiro as seguintes perguntas fundamentais. Você realmente crê que Deus é confiável? Você realmente crê que Deus lhe ama? Você realmente crê que Ele tem um plano específico para você? Você realmente crê que Ele é poderoso? Você realmente crê que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano? O que os seus medos e as suas preocupações dizem daquilo que você crê? Quando a gente olha para o livro de Provérbios, no capítulo de número 29, veja o que a Bíblia diz, ou melhor, ouça o que a Bíblia diz a respeito desse pavor, desse medo, desta realidade que tem assolado milhares e milhares de pessoas. Provérbios 29, verso 25 diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Aqueles que confiam no Senhor, como diz o salmista, são como montes de Sião, que não se abalam. Nós podemos pensar em alguns passos práticos para que superemos a preocupação, para que superemos a ansiedade ou o medo que insiste em inquietar o nosso coração. Em primeiro lugar, distingua em seu coração o que é medo comum, natural ou ansiedade, ou que é preocupação pecaminosa, que gera em você ansiedade, que o paralisa, que o deixa letárgico. Segundo lugar, confesse e se arrependa de qualquer ou de todos os hábitos de descrença ou falta de confiança em Deus, porque aquele que teme não confia no Senhor. O que tem marcado o seu coração nos últimos dias? Reconheça a natureza temporária de muitos dos nossos anseios, muitas de nossas preocupações. O Senhor Jesus diz no verso 25 de Mateus capítulo 6, não se preocupe com as coisas temporais. Volte o seu olhar para aquilo que é eterno, querido. Aquilo que é comum, o essencial, o Senhor nos dará. Reflita na fidelidade de Deus em providenciar para toda a criação. Deus já ajustou tudo. Em Mateus capítulo 6, ele dá o exemplo que ele cuida das aves do céu. Ele cuida de cada detalhe. Reveja o ensino de Jesus e o quanto Deus tem cuidado de você nos últimos dias. Alegre-se, porque você tem um Deus que cuida dos mínimos detalhes das suas vidas. Aproximar-se de Jesus diariamente e colocar nele a vossa ansiedade é uma maneira de desfazer, de aquietar o nosso coração. Lembre-se que qualquer preocupação que você tenha, qualquer que seja a ansiedade em seu coração, é um desperdício, mas você não pode acrescentar nada ao decorrer de sua vida, a história de sua vida. Tenha sempre a disposição de ter um coração grato a Deus por sua bondade, por sua providência diária. É como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, as vossas orações com gratidão. Concentre-se naquilo que você pode fazer hoje. O amanhã é outro dia. Cada dia tem o seu cuidado especial. Foi assim que o Senhor Jesus disse. Espero que tenha ajudado você com esse questionamento da vida. A Bíblia tem todas as respostas. E a Bíblia também tem resposta para vencermos a ansiedade, para vencermos a preocupação, para vencermos o medo. Um forte abraço, um beijo enorme no seu coração. E até a próxima semana, se Deus nos permitir.